A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira, você está aqui no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um vídeo aqui de subsídios para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos, terceiro trimestre de 2025. A lição é a lição de número 6 para 10 de agosto de 2025. E o assunto desta lição é uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja não conivente com a mentira. O textuário diz-nos assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos, capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica desta lição, a leitura bíblica em classe, encontra-se em Atos, capítulo 5, versículos 1 até o 11. Capítulo 5, versículos 1 ao 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. Caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Olha, a verdade é um pilar inegociável da vida cristã. E a história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não compactua com o engano. Satanás usa a mentira para desviar os crentes, mas cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade. A introdução da nossa lição nos diz: ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. E a palavra-chave desta lição é exatamente a palavra mentira. A nossa lição está subdividida em 3 tópicos principais, que são eles: o diabo, o pai da mentira; segundo, o cristão e a mentira; e terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. No nosso subtópico diz assim: é da natureza satânica mentir. Estou no primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. Então, há um filho de Deus, que a natureza de Deus é a verdade. Então você vê que há um contraste muito grande. Há um filho de Deus, que Deus é a verdade. Esse filho de Deus tem que viver na verdade.
Se alguém se diz filho de Deus e pratica a mentira, nesse momento a natureza satânica é que está se manifestando na vida desse cristão, que embora diga que é cristão, mas comete o pecado da mentira, ama a mentira, e aí a natureza satânica é que está em evidência neste momento, porque ele é que é o pai da mentira. E quem ama a mentira está namorando com a filha do diabo. Pensa no sogro, né? Então, o segundo, a mentira como um ardil maligno, aquilo que atrai o bichinho lá para a ratoeira. Ardil é um laço, é um engodo, é um engano. Nesse caso, a mentira termina sendo aquilo que vai prender a pessoa, que o maligno vai prender a pessoa na vida de erros, de pecaminosidade, e o afasta de Deus, certo? Muito bem, o nosso segundo tópico, o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Mas como assim uma escolha? Já desde criança a pessoa aprende a mentir, ninguém lhe ensina, da natureza humana também. Quando criança, por medo do castigo, de ser castigado, porque desobedeceu alguma ordem do pai ou da mãe ou dos avós, certo? Já na vida adulta as pessoas mentem ou para se dar bem ou para ser simpático, mentir para ser simpático, dizendo para que não venha prejudicar a amizade. A gente que diz que não quer prejudicar a amizade, por isso mente, tá? Mentir é uma escolha. Na minha infância, na minha pré-adolescência, se ouvia muito uma rádio pela madrugada chamado Rádio Transmundial. Ela ainda existe? Existe. Tem suas digamos assim, filiais aqui no Brasil. Naquela época transmitia a partir do Caribe, das Ilhas Bonaire. E de madrugada minha mãe estava ouvindo um programa daquele, já tinha passado o programa em espanhol, estava em português. E numa daquelas noites eu levantei e me sentei perto da minha mãe para ouvir aquele programa. Não me lembro o nome do programa e nem de quem era o locutor, o apresentador. A Alemanha Oriental ainda existia. Depois da Segunda Guerra, você sabe, a Alemanha foi dividida em Oriental e Ocidental, né? A Oriental ficou comunista e houve toda aquela proibição com pregação do Evangelho, Bíblias e tudo mais. Num período de inverno muito frio na Alemanha, 2 soldados, guarda de quarteirão, ou não sei, ou do exército, não me lembro mais, perceberam que em uma casa tinha muita gente entrando, estava em comum. Numa noite fria daquela, entrou uma pessoa, entrou mais 2, daqui a pouco mais 2, mais uma, e eles disseram, tem alguma coisa errada nessa casa, tá se enchendo de gente a essa hora, é quase a noite já, e tá muito silencioso, não tem música tocando, o que está acontecendo? Era um culto às escondidas que estava acontecendo no porão daquela casa. Então, quando chegar mais alguém, a gente vai parar e perguntar e saber o que está acontecendo aí nessa casa, que entra tanta gente, mas está tão silencioso. Os irmãos cantavam baixinho, pregavam baixinho, oravam baixinho, para exatamente não serem denunciados, senão poderiam apanhar muito e parar na delegacia. Nisso lá vem 2 senhoras idosas para entrar na casa. Quando foram para entrar na casa, os 2 guardas abordaram-nas e perguntaram, o que está acontecendo aí, o que vocês vão fazer nessa casa? E agora? Se falasse a verdade, elas iriam presas, juntamente com os demais que estavam dentro da casa, e poderiam até apanhar bastante, se falasse a verdade. Se mentir, se inventasse lá uma mentira, podiam poupá-las desse sofrimento e também aos demais irmãos que já estavam lá dentro daquela casa. O que você faria nessa hora? Correria o risco de ir para a cadeia, ser preso por amor ao Evangelho, falaria a verdade, ou mentiria, inclusive para poupar os irmãos que estavam lá? Pois é, aqui diz que mentir é uma escolha, falar a verdade também é uma escolha. Falar a verdade também é uma escolha. Você não precisa mentir, mas você pode sim ter uma resposta que não seja comprometedora. Quando eles disseram, o que está acontecendo aí dentro? O que está acontecendo? O que vocês vão fazer aí? Esse tanto de gente está fazendo aí dentro? O que é?
As irmãs se entreolharam e uma tomou a palavra. E olha, o Senhor Jesus disse que no abrir da boca ele daria palavra para os discípulos quando mandou de 2 em 2. Ainda hoje isso acontece. Quando a irmã abriu a boca para falar o que estava acontecendo, olha como foi a resposta. Ela disse: moça, é o seguinte, morreu um irmão nosso, e esse nosso irmão mais velho, que morreu, deixou um testamento para ser lido. Então, esse tanto de gente aí, nós estamos nos reunindo para ler o testamento que esse irmão nosso que morreu deixou. Os 2 guardas disseram: oh, meus pêsames, nos perdoem aí por ter parado vocês, pode entrar, fique à vontade, não vamos perturbar não, pode entrar e tudo mais. As irmãs mentiram? Não. Quem foi o irmão mais velho nosso que morreu? Jesus. Ela só não falou que ele já ressuscitou, não disse o nome dele. E qual foi o testamento que ele deixou para a gente ler? A Bíblia Sagrada. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Então eles estavam reunidos para meditar na palavra, ler a palavra, ensinar uns aos outros a palavra. E a irmã não mentiu, falou a verdade, não comprometendo ninguém e sem inventar mentira nenhuma. Então, nesses momentos, Deus também intervém quando nós estamos dispostos a não mentir, certo? Bom, o nosso terceiro tópico falamos sobre a igreja que repele a mentira. Igreja de verdade não tolera mentira, nem na vida dos seus obreiros, dos seus líderes, muito menos da membresia e congregado. Igreja mesmo, com I maiúsculo, igreja formada por crentes que têm o nome escrito no livro da vida, não tolera a mentira, correto? Bom, mas vamos falar de algumas considerações aqui sobre a mentira. O que acontece quando nós mentimos? Quando você mente, quando eu minto, qualquer pessoa mente, o que acontece conosco? Você sabia que acontecem algumas alterações em todo o nosso organismo? Acontece. Olha só o que a mentira faz. Você já ouviu falar em polígrafo, que é um equipamento que foi inventado em 1915, depois em 1921, foram aperfeiçoando, colocando em computador e tudo. Diz que não é 100% confiável, mas ele ajuda bastante. Os primeiros polígrafos foram inventados, né, o famoso detector de mentira, porque passaram a perceber que a pessoa, quando mente, acontecem algumas alterações. E ao ligar aqueles equipamentos, os fios, a câmerazinha no olho da pessoa e tudo, tal, dá para ter uma boa noção se a pessoa realmente está falando a verdade ou se está mentindo. Certo? Então veja só, as alterações aqui. Primeiro, alteração nos batimentos cardíacos, alteração na pressão arterial, alteração na respiração, alteração, em alguns casos, na pupila aqui do olho, tá? Sudorese, que é a pessoa suar demais, inclusive alteração também na voz e na fala. Olha, é possível que haja alguma alteração na alma e no espírito? Principalmente, né? Na alma e no espírito do mentiroso. Quais os tipos de mentira que mais existe por aí? A mentira verbalizada e a mentira como estilo de vida. A mentira verbalizada é a pessoa abrindo a boca e falando a mentira, como Ananias e Safira o fizeram. E a mentira como estilo de vida é a pessoa que aparenta ser uma coisa, demonstra ser algo que ele não é, diante da sociedade ou da família, certo? E aí, lembro do caso agora de um moço que morreu, estava lá todo mundo elogiando o homem, no seu velório e tudo, quando aparece um rapaz lá e tudo, e começa a chorar também, o pessoal pergunta quem é o rapaz. Não, eu sou filho dele. Filho dele? Como assim? Com quem? Se a esposa estava lá e os demais filhos. Não, eu sou filho dele. Um rapaz de mais ou menos 16 para 17 anos. Ou seja, ele tinha um caso extraconjugal, teve aquele filho e ninguém sabia. Só quem sabia era o filho e a mãe dele, talvez os mais chegados lá da família do rapaz. E agora a tristeza se tornou em raiva naquele velório, porque o sujeito vivia uma vida de mentira. Então essa é a mentira como estilo de vida. A pessoa demonstrar ser uma coisa quando na verdade ele é outra. Tem gente que está casada há 10 anos, a mulher não sabe quem é o cara de verdade. E o marido não sabe quem é ela de verdade. Eu tive um patrão que a esposa fumava e ele não sabia.
No dia que ela aceitou Jesus, que ela confessou, ele não ficou sem querer acreditar. Perguntou para mim, eu disse, é verdade. Inclusive, eu era adolescente, meus 14 anos, eu comprava o cigarro para ela. Então, quando ele ia para o trabalho, ela começava a fumar. Quando estava perto de voltar, perfumava a casa toda, escovava os dentes, escondia. Era algo sério. Os vizinhos, todo mundo sabia, só ele que não sabia que a esposa fumava. E depois que ela se converteu, aí falou para ele, e ele ficou impressionado como ela escondeu por tanto tempo, certo? Muito bem, então essa é a mentira como estilo de vida. Olha, se diz por aí que a mentira tem pernas curtas, porque logo logo se descobre. Embora tenha vida curta ou pernas curtas, porém vai longe, o problema é que anda rápido demais. Uma mentira chega rápido demais, ainda mais hoje em dia com as redes sociais. Por isso precisamos ter cuidado. Tem consequência a mentira? Muita consequência. Tem consequências, por exemplo, no cérebro, na vida social, psicológica, legais e espirituais. As consequências, o que acontece no cérebro do mentiroso? Fica com dificuldade de lembrar de detalhes sobre a verdade. A mentira repetida, né, dificulta, a pessoa vai terminando atingindo o seu cérebro, a parte que realmente guarda a verdade. Inibe áreas do cérebro por causa da ansiedade. Todo mentiroso fica ansioso, com medo de ser descoberto. Prejudica a detecção de situações perigosas, porque o cérebro vai se acostumando com o erro. Na vida social, acontece o problema de autoestima, a pessoa precisa estar mentindo para se sentir bem. Perda de confiança, ninguém mais acredita na pessoa. E isolamento, com isso as pessoas saem de perto, ele mesmo fica se isolando, porque entende que ele é um mentiroso compulsivo, certo? Isso na área social. E ainda compromete a reputação. Ninguém quer dar emprego para uma pessoa que é sabidamente um mentiroso. Consequências psicológicas, desconforto emocional, dissonância cognitiva. Afeta a capacidade da pessoa adquirir conhecimento, então vai prejudicar nos estudos e tudo mais. Ansiedade e depressão, transtornos psicológicos como a mitomania, que é a mania de mentir. Mente tanto que nem percebe que está mentindo. Existem também as consequências legais, sanções por litigância de má-fé, a pessoa fica sujeita a multas e indenizações, falso juramento, que é sujeito até à prisão. E também as consequências espirituais. Não tem lugar na presença de Deus, está em Salmo 101, versículo 7, Apocalipse 22 e 15, ficarão de fora os mentirosos. Morte mesmo, como no caso de Ananias e Safira. E também termina prejudicando o relacionamento na igreja. Em Efésios 4, 25 diz, falar a verdade uns com os outros. Aborreça a mentira, abandone a mentira e fale a verdade uns com os outros. Por quê? Para não prejudicar a boa convivência no seio da igreja, na comunidade de fé. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe. Uma ótima escola dominical para você agora dia 10, domingo, essa lição abençoadíssima, lição 6, uma igreja não conivente com o pecado. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe, comente o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, certo? Fazendo isso, você vai estar nos ajudando e fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.